E aí, gente, tudo bem? Estamos entrando ao vivo aqui para mais um Trem das Lives. Trem das Lives, embarque número 2, esperando agora a nossa convidada de hoje, a Romáskio. Estamos aqui nos estúdios da Pompeia, cheios de pernilongos, né, que vieram assistir ao vivo o Trem das Lives. Faninha, tudo bem? Urbano, Isabela, como é que vocês estão? Pessoal da Elipse está aí, Valdo, tudo bem? Vamos que vamos. São 18 horas. Tudo bem, Maria Lúcia? Como é que tá aí? Vini, como é que você tá, querido? O Trem das Lives está no segundo embarque, como a gente chama, né? Semana passada a gente estreou com o Valdo Rezende, que é aí do projeto, eu e ele e eu, fazendo aí. Tudo bem, Maria Lúcia? E a gente está com o segundo embarque hoje, esperando, guardando um pouquinho aí para a Rô chegar. Tiago, tudo bem, querido? Quanto tempo? Yolanda, vamos que vamos. O Trem das Lives é uma iniciativa que visa promover quem produz arte, principalmente aqui no Brasil, né? Fala, Valdinho. Produz arte aqui, principalmente brasileira, né? E é um espaço que a gente abriu para poder discutir um pouco as questões da literatura, das artes plásticas e assim por diante, né? Eu quero e desejo que a gente tenha aí um futuro brilhante. A gente está fazendo isso. A Rô chegou. Carinho esse projeto, que é um projeto para vocês. Espero que vocês curtam muito aí, né? Rosângela está chegando. Oi, Rô, tudo bem? Olá. Tudo bom? Boa Tudo tarde. bem? E Obrigada é isso, Pico. Estamos aqui para o segundo embarque do Trem das Lives, Piuí, partindo agora, recebendo a nossa querida Romáskio. Rô, tudo bem? Muito obrigado por aceitar esse convite. Você que é uma fofa. Me conta uma coisa, você não é paulistana, né? Você veio do interior. Sou paulista, vim do interior. Não Que nasci aqui em cidade? São Paulo, não. Eu nasci em Corumbataí, mas cresci, que é uma cidade bem pequenininha, e cresci em Rio Claro, que é um pouquinho maior. Bem maior. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você veio nos anos 80 para cá estudar jornalismo na Isso, ECA, não é? na ECA, Legal. isso. Você teve um primeiro momento que você se dedicou ao jornalismo. Conta um pouquinho para a gente disso. Desde a faculdade, a gente já começou a fazer, trabalhar uma coisa aqui, outra lá. Trabalhei na Editora Ática como revisora de textos, trabalhei um pouco com assessoria de imprensa também, e aí no fim casei, tive filhos, aí ficou um pouco mais difícil de ficar no jornalismo, né? Que não tem um horário muito definido, a coisa é mais corrida, então passei depois a dar aula de inglês. Então, com os filhos já crescendo, eu passei mais a trabalhar como professora. Rô, o teu romance de estreia é o A Sombra do Jatobá, que é um nome lindíssimo, um romance lindíssimo. Nós vamos falar sobre isso. Dá uma resumida na história para a gente, mas sem spoiler. Não pode contar o final, pelo amor de Deus. Tá, porque a sombra do Jatobá também tem uma significação dentro do romance, do sentido
da história, né? Porque a sombra do jatobá. Jatobá é uma árvore que era considerada sagrada pelos índios aqui do Brasil, né? É uma árvore que tinha muitas funções medicinais, então tem um significado também essa busca das nossas raízes brasileiras, né? Não só através dos negros que vieram trazidos para cá, mas também através um pouco da cultura indígena, né? Então, A Sombra do Jatobá é um livro dividido em duas partes. A primeira parte conta a história da infância da Teodora e da Cândida, juntamente com Ercília, que é uma negra que foi trazida, uma senhora, né? Uma moça ainda, né? Ela tinha acabado de ter filhos e ela foi trazida para essa fazenda para amamentar Teodora, que tinha nascido e era muito agitada, então ela foi trazida para amamentar e sem o filho, né? Então, porque ela estava sem filho, o que aconteceu com o filho dela vai sendo contado. E a primeira é um livro assim com muitas pequenas histórias dentro da história principal, que é a história da Ercília, né? Da Ercília, da Teodora e da Cândida, de várias mulheres, na verdade. Mas a Ercília acabou se sobrepondo como personagem. Minha ideia inicial seria um livro sobre Teodora, mas Ercília se impôs pela força dela, pela grandiosidade, né? Tudo rola numa fazenda, tem um núcleo central familiar, né? O pai, a mãe e duas filhas, e é daí que se apreende, a história se desenvolve. É uma história que acontece antes da abolição, né? Um período pré-abolicionista que fica dentro do período da lei do ventre livre e do sexagenário, tá? Nesse período, assim, foi localizado mais ou menos nesse período, né? Então, já tem um movimento abolicionista aparecendo, né? Então, se descortina dentro dessa situação. Uma coisa que eu quero alertar os nossos amigos, que A Sombra do Jatobá, quando você começar a ler, esqueça, porque você não vai fazer mais nada. Da primeira à última página, é eletrizante, porque a Rosângela vai colocando, você vai adicionando personagens, situações, então sempre tem alguma coisa que foge, parece uma narrativa linear, mas ela vai sendo adicionado ali personagens, situações e algumas inversões da história, algumas inflexões da história que fazem com que a gente realmente não pare de ler. Fora que você escreve maravilhosamente bem. É uma coisa assim, fora do... Fico muito feliz. Eu queria te perguntar um negócio, quero te perguntar um negócio, que você nasceu para batizar personagem. Eu queria que você falasse de onde é que surgiu. O que significa os 4 nomes do núcleo principal? Pai, Cândida e assim por diante. Teodora. São nomes fortes, mas eles têm um sentido na narrativa. Então, eu vou te falar, o livro, para mim foi um grande presente escrever esse livro. Foram 70 dias que eu me dediquei a escrever esse romance, foram 70 dias de muita alegria, foi como realmente uma gestação muito, muito feliz. E esse livro apareceu... primeiro eu comecei a escrever o livro, eu não sabia que eu estava escrevendo um livro, porque como jornalista sempre gostei de escrever, escrevo pequenos contos, mas começou como? Numa manhã, eu ainda estava na cama, de repente eu tive uma visão. Eu vi uma cena, como uma cena de cinema, na frente dos meus olhos fechados. E fiquei intrigada com essa cena. Falei, nossa, que será que me aparece uma cena dessas?
fiquei pensando durante todo o dia, e no final do dia eu falei, vou escrever essa cena. E comecei a escrever. Comecei a escrever. A cena vai aparecer só na metade do livro, depois da 100ª página. Então, eu comecei a escrever. Aí, no segundo dia, eu tive um sonho. Eu sonhei com duas crianças, Cândida e Teodora. Eram duas meninas que chamavam a Ercília de Nanã. Eu ouvia, uma delas estava no berço, e então eu falei, eu tô sonhando já com isso, e continuei escrevendo. Aí no terceiro dia eu falei para o meu marido, eu estou escrevendo um livro, né? Eu não imaginava que aquela cena iria desencadear um romance. E foi assim, foram 70 dias muito felizes, foram encantadores para mim, porque é como se eu passava o dia discutindo e visualizando os diálogos. É como o Valdo Rezende comentou aqui, os personagens ganham vida própria, né? Num romance de ficção, realmente eles ganham vida própria, porque às vezes eu passava o dia pensando na cena, tal personagem vai acontecer isso, eu visualizo ele fazendo outra coisa, e eu penso que, esse personagem vai morrer, e ele, quando eu vou escrever, ele decide que ele não vai morrer, ele vai continuar, ele vai... Eu queria fazer só um adendo para os nossos amigos que não têm, talvez não sejam bons leitores, mas nunca têm escrito nada. Ficção, em 70 dias, é um recorde. É um recorde. É muito difícil escrever ficção. Você tem que pensar uma série de coisas, fazer com que o andamento, né, do livro ele se encontre em algum lugar, ele revele alguma coisa, ele tenha uma importância para o leitor e para a narrativa como um todo. Eu me lembro que nós temos um grupo de amigos, né? Amigos desde a época de faculdade. Um dia a Rosângela chegou e disse o seguinte: estou escrevendo um livro. Isso foi um dia. Eu acho que me perdi um pouquinho no tempo, logo em seguida ela disse, está pronto, vou lançar. Isso foi final do ano de 2018. Parabéns, porque ter uma concentração como você teve, em 70 dias produzir uma obra, foi um negócio fora do comum. Mas eu queria que você explicasse os nomes. Por que Pai, por que Amália, por que Cândida e por que Teodora? Então, os primeiros nomes eu vou te falar. Teodora veio. Esse nome eu não escolhi, ele simplesmente apareceu. Teodora era o nome dela. Assim como Ercília. Ercília quer dizer filha do orvalho. É o nome de origem grega, né? Com H, mas eu quis grafar sem H, para que ficasse mais latino, mais brasileiro. E Ercília quer dizer a filha do orvalho. Orvalho, aquela água pura, né? Então, Ercília, ela já começou a dizer a que veio desde o nome. E eu digo para você, não foi assim, eu procurei um nome, Ercília? Não, o nome, eu pensei e veio Ercília. Né? Assim como veio Teodora, veio Cândida. Agora, eu escolhi não dar nome ao coronel, a nenhum dos coronéis, nem o velho coronel, pai, né, que era um pouco mais carrasco, nem a esse coronel, porque primeiro eu não conseguia achar um nome para ele. Depois eu achava que você dá nome e você humaniza. E eu achava que eu não queria humanizar. Por todas as posturas que esses coronéis tiveram, né? Eles não foram humanos, né? Em muitos momentos, e na sua função de vida, né? Porque a gente não está aqui nessa vida, nesse planeta, nessa encarnação, para viver como animais, né? Comer e explorar. A gente tem alguma função mais nobre. Então, eu não percebi neles, na postura dos coronéis,
nenhum sentimento mais nobre para que eles merecessem um nome. Então não dei nome a eles, foi por escolha própria. Agora, diga. Eu acho que uma coisa, como leitor, dizendo agora do lado do leitor, ficou muito fácil a identificação desses personagens, porque justamente você bota o nome da moça, Cândida, né, mais calma, Sim, mais claro. alva, né, mais clara. Quando você coloca Teodora, me veio o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele cara forte que pega, né, espada, militar. Então, essa classificação que você fez, não ter dado o nome ao pai do núcleo familiar, só reforçou a falta de personalidade dele. Você deixa isso muito claro. Era um cara perdido na narrativa, ele nem era tão cruel quanto o pai dele, o coronel original, mas nem era um cara tão democrático ou de atitudes mais humanas como a gente esperaria. Ou seja, ele ficou no limbo e por ter ficado no limbo, ele não tem nome. Aliás, eu queria falar uma coisa para os nossos amigos. Esta capa maravilhosa foi feita pela sua filha, né? Minha que filha Lara. Sim. É esse quadro que está atrás de você, a Lara Shin. A Lara Shin, ela não só fez a capa, como ela fez várias das ilustrações que estão aqui dentro de A Sombra do Jatobá. Aliás, vamos aproveitar, todo mundo que embarca no trem das lives acaba ganhando um presente. E a Rô quer dar agora 2 livros, ela vai dar um livro para cada um, autografado, para quem respondeu o seguinte: A Sombra do Jatobá é o primeiro, segundo ou terceiro livro da Rosângela Masco, valendo. Eu quero ver, 2, hein? É o primeiro, segundo ou terceiro livro da Rosângela Masco. Ninguém respondeu. Fátima Gouveia, acertou. Acertou. Isabela Tessiano. Então, Fátima Gouveia e Isabela. Fátima e Isabela, eu vou pedir uma coisa para vocês. Assim que terminar, entrar aqui no meu direct, mandar o nome completo de vocês, CEP, cidade, endereço, e vocês vão receber autografado um livro cada uma da Rô. A gente tem um prazer enorme. Obrigado, Rô, por ajudar aqui a gente e divulgar também a tua obra. Você tem um outro personagem. Agora é uma coisa que... Oi? Queria falar sobre a Nanã. O nome... A gente falei do nome Ercília, né, que é a filha do Orvalho, e ela, eu a ouvi, né, sendo chamada de Nanã, pela Teodora, ainda bebê, chamava Ercília de Nanã. E eu, então, simplesmente, Nanã, é a maneira que as crianças vão encontrar de chamar sua babá, sua ama de leite, sua irmã, arruma um apelido para que consiga chamar, e chamou a Ercília de Nanã, e eu coloquei, o livro foi lançado, e um dos leitores, depois de um certo tempo, me mandou uma mensagem. Eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens de pessoas muito contentes com o livro, muito felizes, e ele falava: eu sei porque você deu o nome para Ercília de Nanã. E eu falei: sabe como? Por que eu dei, né? Porque eu mesma não sabia, eu tenho ouvido Teodora chamar de Nanã. Ele falou: Nanã é uma orixá, é o nome de uma orixá, é a avó mais velha. Eu não sabia, não fazia a menor ideia, porque eu não conheço, né? Não conhecia, tenho muito interesse em conhecer a cultura africana, principalmente a religiosidade africana, e eu fiquei encantada com aquilo, porque a Nanã, ela tem realmente muito a ver, essa orixá, com o que a Ercília significou no livro, né? Então, para mim, foi uma coisa assim,
que me surpreendeu, porque eu vi que veio com houve várias ligações entre aqui a escritora Rô e o mundo espiritual, que eu acho que estava bem atento ao que eu estava escrevendo, né? Por que que você tem um personagem chamado... Esse eu não entendi. Por que que você tem um personagem chamado Leon? Ah, Leon. Leon, ele foi o pseudônimo que Teodora adquire, que ela coloca para si na história, né? Quando ela, em determinado momento da vida dela. Leon é uma homenagem a Leon Tolstói, que é o meu escritor favorito, eu sou apaixonada por Tolstói. O livro que mais me marcou, eu acho, duas histórias curtas dele, Senhores e Servos e A Morte de Ivan Illich. Foram livros que marcaram profundamente o meu entendimento da vida e da morte, do momento da morte. Né? E Tolstói foi um escritor que nunca se esquivou de falar sobre a morte. Que é uma coisa que eu também sempre me interessei muito. Até outro dia eu estava falando, eu tenho uns 40 contos escritos, e a morte é sempre um assunto marcante ali nos meus contos. Presente. Aliás, né? pegando essa trilha, que escritores te mais influenciaram? Quer dizer, tanto internacionais quanto brasileiros. Quem que fez a tua cabeça? Olha, brasileiros muitos. Gosto muito dos nacionais, gosto muito mesmo. Não entendo muitas vezes porque muitos jovens procuram, vai ler, sempre buscam autores fora, que logicamente que tem maravilhosos, mas nós temos autores fascinantes. O primeiro que me marcou muito foi Graciliano Ramos, né? Com Vidas Secas. Vidas Secas é um livro que me marcou aos 15 anos, e Clarice Lispector depois, por quem fiquei realmente encantada. Durante muitos anos fui encantada por Clarice Lispector. O que eu mais gostei dela foi A Hora da Estrela. Não foi nem A Paixão Segundo GH, nem... foi essa pequena história que é A Hora da Estrela. Foi um livro que realmente me marcou muito, né? E outros, né? Ariano Suassuna, nacionais principalmente, Guimarães Rosa, Miguelin. Como nunca, não dá para esquecer de uma história dessa. Né? Então são preciosidades que a gente tem na nossa literatura, né? E fora também temos, claro, também gosto... Então, eu digo assim, eu era uma adolescente bastante reclusa. Tinha pouco acesso, não tinha como comprar livros, era de uma família pobre, né? Mas a minha cidade, a cidade onde eu morava, tinha uma biblioteca muito boa. Então eu vivia na biblioteca, eu li tudo, de cabo a rabo, eu li até Filomena Borges, se tinha para ler, eu lia, né? A Luísa de Azevedo também, gostei bastante de A Luísa de Azevedo. Eu falei Filomena Borges. Eu defendo muito, as pessoas dizem assim, o livro é caro. Tá bom, o livro no Brasil realmente ele é caro, mas se você pensar que você compra um livro e você tem diversão por um tempão, né? Hoje não dá para falar, não vou ler porque eu não tenho dinheiro, que era uma coisa da nossa época que acontecia. Né? Ou você pegava emprestado ou ia na biblioteca. Quer dizer, com a quantidade de books, com a quantidade de direitos autorais que caíram em domínio público, você pode baixar da internet, você pode ler a literatura mundial melhor e ler os jovens autores. Eu gostaria, e sempre vou dizer aqui, por favor, deem espaço para os jovens autores, para os autores de primeiro embarque, como é o caso da Rô, para os poetas que nós temos, para as manifestações culturais. O pessoal está produzindo coisas fantásticas e eu acho que a gente tem que prestigiar. O pessoal está perguntando aqui,
Eu já vou começar a responder. A Rosângela fez o seguinte, ela lançou esse livro, que é físico, tá, em papel, mas você também tem e-book, Rô? Tem pela Amazon, tem o e-book também. Então, É só entrar na Amazon, A Sombra do Jatobá e baixar? sim. Tem Sim. a Sombra do Jatobá, tanto para vender em e-book, como para vender pelo o livro físico também. E-commerce. E quem não puder comprar, não, é só me escrever pelo direct, me manda uma mensagem, eu mando. Fê, Caramba! divulgar. O livro, tem uma frase, eu até marquei aqui, o livro, a gente escreve o livro para ser lido. Né? Você escreve que função você tem, que função tem um livro guardado, um livro nenhuma, né? Então o livro precisa ser lido. E tem uma frase que é Terêncios Mauros, do século II, que ele fala: os livros têm seus próprios destinos. Habent sua fata libelli. Então, o livro, ele está aí, ele não é mais meu. A partir do momento que eu termino de escrever, é como um filho. Você faz a gestação do seu filho e ele se torna o livro que as pessoas vão ler, que as pessoas vão entender, às vezes, da maneira que nem eu mesmo sabia, como foi o caso da Nanã, né? Porque você é um instrumento, o escritor é um instrumento. Ele, às vezes eu até penso, eu criei esse personagem, ou esse personagem existia já em algum lugar, e eu apenas tive acesso a ele, ao pensamento dele, a maneira, até que ponto foi criação minha, né? Realmente eu não sei até que ponto o escritor tem domínio sobre o que ele vai escrever, sobre como o personagem vai agir. Eu posso pensar um assunto, mas muitas vezes o caminho que o personagem escolhe é diferente do que eu estou planejando. Você sabe que uma coisa fantástica, você me lembrou agora, o Jean-Paul Sartre, ele não tinha biblioteca, ele lia o livro, anotava, guardava o que era necessário, abria a janela do apartamento e jogava na rua. Quem pegasse, levava. Óbvio, quando a gente lê o nome da Rosa, né, tem essa coisa de guardar o livro, o Finis África é guardado numa biblioteca, a gente não, ele é proibido, a gente não pode ter acesso ao conhecimento é um negócio muito terrível, né? Principalmente né, para aqueles que dominam as pessoas pela ignorância. E foi muito bonito. Eu até recebi uma mensagem aqui dizendo que você é muito generosa. Eu queria dizer, você é uma pessoa, sempre foi uma pessoa extremamente espiritualizada e que trabalhou e trabalha pelas outras pessoas. Sim, você é uma pessoa extremamente generosa. Vamos aproveitar a generosidade? São 4 livros, 2 a gente já passou. Eu quero já dizer, Isabela, não se preocupa, querido. Se você já tem, me escreve, só me dá o nome da pessoa que você quer que a Rô faça uma dedicatória, não há problema nenhum. O negócio aqui é a gente multiplicar o A Sombra do Jatobá para outros leitores. A pergunta agora é muito simples. Em que período passa a ação de A Sombra do Jatobá? As primeiras 2 perguntas vão ganhar. Em que período passa a ação de A Sombra do Jatobá? Será que vão lembrar? Será que isso vai lembrar? Ai, meu Deus do céu. Lembra da escravatura? Lembra da escravatura? Ai, gente. Estão perguntando se eu estou pensando em escrever o segundo livro. Sim, estou sendo... Vamos chegar lá. Século XIX. Século XIX, isso. Maria Lúcia e Fátima Gouveia. Mas a Fátima já ganhou. Maria Lúcia. Isso mesmo. Maria Lúcia. Da escravidão, período... Quem mais vai? Maria Lúcia,
Ninguém vai responder, tem ainda um livro, ninguém vai responder em que período, século XIII, não, Brasil Império, eu quero, beleza. Vânia! 1880, cerca de, isso mesmo. Segunda metade do século XIX, Mila. Isso. Eu queria te perguntar um negócio. Muitas vezes a gente visita uma obra e faz a relação dessa obra com o tempo que a gente está vivendo, né? Uhum. Se você ler Lima Barreto hoje, você vai falar, pô, ele escreveu o livro hoje, né? Uhum. Lima Barreto é um dos caras que todas as vezes que eu leio, eu falo, mas esse cara está morto há mais de 100 anos, ele escreveu esse livro hoje. Sim. Por que eu deveria... Quais são os pontos, né, que a Sombra do Jatobá, passado na época, com hoje, como é que você estabeleceria alguns pontos, né, daquele momento com hoje? Tem muitos pontos, né? Porque a Sombra do Jatobá traz a história de pessoas, né? Traz a história de gente, sentimentos, reflexões, e ele está contextualizado no período da escravidão, ele trata de histórias de escravos e não escravos, mas ele trata de reflexões que essas pessoas fazem, reflexões que a gente faz ainda hoje, né? Se de uma maneira a gente não tem a escravidão, mas a gente ainda está num mundo, a gente vive num mundo muito materialista, num mundo de buscas materiais, onde o que se almeja, qual é a função principal de grande parte das pessoas? É o acesso a bens materiais, ou, né, fama, dinheiro, celebridade, né? E esse livro faz uma reflexão acerca disso também. Qual é a função da nossa vida que ela só termina no momento da morte? Por isso aparecem várias cenas em que são o final da vida, né? Não vou dar spoiler, mas tem situações em que aparece o final da vida. Como é que você quer sair dessa vida? Né? O que você quer pensar no momento em que você sai dessa vida? O que você quer deixar no momento em que você vai para um outro espaço-tempo, para uma outra dimensão? O que aconteceu com você? Você conseguiu o quê? Então nós continuamos vivendo num momento muito materialista, de muita exploração, de muito querer material. Então, eu acho que os personagens, muitos, fazem essa reflexão. Pô, a questão do negro, o texto dessa questão do negro, em que não havia direito algum. Né? É óbvio que nós fizemos um caminho que melhorou e tal. Hoje a gente fala muito mais nessa questão de igualdade. Eu acho que esse movimento do BLM, né? Black Lives Matter, a gente percebe, a Nanã, por exemplo, que se apaixonou, quer dizer, a partir do momento que ela caiu doente, que ela não servia, né, a um propósito, que era um propósito, não tinha humanidade. Você então, coloca essa questão de não haver humanidade. Ela não trabalhava mais, ela volta para a senzala e acabou. Exatamente, nesse sentido que a gente fala, o materialismo mesmo, ao ponto de você colocar um seu semelhante, um outro ser humano, numa condição animalesca, quer dizer, você tira dele a função, a sua cultura, você tira dele o seu nome, você tira dele a sua língua, a sua história toda passada, porque quando eles chegavam aqui, eles eram despidos de tudo que eles traziam, de história, de tradição, de religiosidade, por isso que conseguiram persistir. Por isso as mulheres, principalmente as mulheres, e os negros em geral, mas as mulheres negras são as resistentes, elas são a resistência, né, com grande dignidade, estão aí trazendo e fazendo renascer essa cultura, essa história. Então, eu sempre
fiquei com muito temerária, com muito cuidado de tocar nessa história, não sendo negra, sendo uma pessoa branca, mas com um grande respeito, com um grande desejo de que os sentimentos dessas pessoas fossem ouvidos. Né? Naquele momento em que tem um negro sendo um jovem, pela condição de escravo, sendo chicoteado, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele reflete, ele pensa, ele acorda de manhã e não... Imagina você acordar de manhã e não ter a sua liberdade de fazer o que você deseja fazer nas mínimas coisas. Nos mínimos detalhes você não tem a liberdade de fazer o que você quer. E isso persiste, a gente não pode dizer que não ecoa ainda. Ainda ecoa, né? As próprias relações de poder, né, que o livro foca, os objetivos, às vezes, dos mais escusos, né, que a gente pode imaginar. Quer dizer, a Sombra de Jatobá hoje é um livro que eu acho, não só para hoje, mas para o tempo vindouro, um livro necessário, porque enseja reflexões. Aliás, eu queria te perguntar um negócio. Todas as vezes que a gente vê as grandes obras que focam, os romances mais tradicionais, que focam o momento da escravatura, se você pegar o Castro Alves, se você pegar um monte de gente que escreveu, normalmente escritores, homens, né? Uma das raras vezes que eu vi um olhar feminino, né? A história contada a partir de um olhar feminino. Teu livro é mais um olhar feminino, é feminista, é um pouco dos dois. Explica isso pra gente. Eu acho que o livro é o que as pessoas interpretarem, né? Com certeza é um olhar feminino, porque em grande parte a gente vê histórias de heróis, de vivências de homens, né? Lutas, batalhas. Nós também, mulheres, temos as nossas grandes batalhas, que são diferentes em muitos momentos. A gente não precisa muitas vezes pegar em arma, ou levar um tiro, ou levar uma facada para passar por essas experiências. Então, eu queria contar também, acho que eu fiz questão de contar experiências femininas dentro do mundo, dentro das dificuldades da vida, né? Que são inúmeras, principalmente dentro do período da escravidão, mas também um parto. O que é a experiência de um parto? E eu fiz questão de descrever um parto, porque é um momento de extrema dor física. Eu tive 3 partos, não foram naturais, foram normais, mas um deles foi quase natural, senti. E você é exposto àquilo. A mulher geradora da vida, a mulher geradora de outros seres humanos, para que isso aconteça, ela passa. Como tem durante a gestação da mãe do Miguel, né, da Esmeralda, os momentos que ela sofre antes do parto ainda, né, que ela tem vontades, ela tem náuseas, ela emagrece. Então, a gente passa por provações físicas muito grandes também. Esse é um universo feminino que a gente também quer mostrar, que nós também temos uma vivência importante que a gente quer que seja vista também, né? O que é esses momentos, né? O que são esses momentos? Esse parto não foi um parto qualquer, foi um parto de uma escrava. Né? Foi o parto de uma escrava de nome Esmeralda. Veja o nome de novo aí, né? O que é Esmeralda? Essa pedra, né? Dentro da mitologia, ela tem um simbolismo importante, Esmeralda. Eu dei o nome dela, Esmeralda, porque Esmeralda, ela é cor verde. É a mistura do amarelo e do azul, da terra e do céu. É a pedra que faz a ligação
do nosso mundo aqui físico com o mundo espiritual. E Esmeralda é isso, né? Mitologicamente falando, nesse aspecto. E eu dei o nome para ela de Esmeralda, né? Porque ela tem veio com essa capacidade de fazer a gente refletir por quê, né? O momento que ela vive, que eu não posso dar spoiler também, senão vai perder a graça. Mas é que ela faz essa ligação do... Rô, teve vários momentos no livro que eu realmente me emocionei muito, e esse, eu quero dizer para os amigos, foi muito importante ler do ponto de vista de uma escrava, de uma pessoa que não tinha um reconhecimento humano naquele momento. O que foi o sofrimento desse parto? Né? Eu acho que, me desculpem os autores, porque você sabe que os autores, nós, escritores, autores, a gente, né, a gente consegue transformar, se transmutar nesses personagens e escrever por eles. Mas eu acho que uma mulher, nada superaria uma mulher escrevendo, e ainda mais com a carga dramática que você colocou, que foi belíssima. Aliás, você está tendo aqui algumas perguntas que eu já esperava. Eles querem saber se vai ter, a Sombra do Jatobá vai ter continuidade. Sim. Então, a Sombra do Jatobá já começou, eu comecei a escrever a continuação, houve chamado dos próprios personagens, né? Eu via o Cambame, que ganhou o nome aqui no Brasil quando veio para cá, de Rafael, me chamando, ele queria continuar, ele queria contar a história, né? Comecei a escrever a continuação, veio já o começo, mas foi num período bem difícil da minha vida. Muita gente sabe, né, que meu marido estava doente e eu quis me dedicar a ele nesse momento, que foi um momento muito difícil e um momento sagrado, que é o momento da partida da pessoa desse mundo, né? Então, ele foi e eu quis estar com ele 100%, né, o tempo todo. E para você escrever um livro, você precisa mergulhar, você precisa... A gente está junto com o personagem, dia e noite, eles moram na nossa cabeça. Então, eu parei, né, a continuação, está me esperando no momento que passar essas... É um momento difícil para mim, né? Faz 7 meses que o meu marido faleceu, então ainda estou processando tudo isso para depois eu conseguir mergulhar nessa outra aventura de talvez escrever a continuação, né? Eu não iria de forma nenhuma tocar nesse assunto. Eu agradeço você ter dito isso. Quando eu falei dos 70 dias, eu queria que os amigos soubessem que nesses 70 dias a Rosângela escreveu o livro cuidando de um cara fantástico com o qual ela foi casada durante muitos anos, e isso, para mim, superou mais ainda. 35 anos. Foram 5 anos, mas esses 70 dias, o Shin, ela escrevia, o Shin lia, e a gente ficava pedindo para ler também, mas nós não tivemos essa coisa. Tivemos que esperar dezembro de 2018. Então, isso fez com que... Eu diria até que foi um livro mais ainda. Que eu escrevi. Eu escrevi e eu queria escrever mesmo, porque todos os dias à noite ele me perguntava, né, o que tem para eu ler hoje? Que era mais um capítulo, mais algumas páginas do livro, e assim foram esses 70 dias. A gente sabia que o tempo estava passando, a doença dele estava avançando, e eu queria publicar o livro, eu queria que ele estivesse junto do lançamento do livro, e a gente teve essa alegria, conseguimos fazer isso, né? Então... Maravilhoso. Rô, eu vou fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. Você falou da Hora da Estrela, né? A Suzana Amaral foi
Foi o primeiro filme dela. Suzana faleceu recentemente. Ela tinha, na época, 53 anos. Cora Coralina lança o primeiro livro dela aos 76 anos. Agora, o que significa? Não, ela... Tenho que falar. Ela sempre fez poesia, segundo ela, mas não podia mostrar, porque na época, né, família, pô, uma poetisa em casa, imagina, e ela guardou aquilo até os 76 anos. Né, uma coisa incrível. O que significa a gente começar a mostrar o que produz quando a gente entra na maturidade? Como foi o teu caso? Tomiotaki também, sabe? Começou a criar já, já uma idade avançada, depois de ter criado os filhos, como ela fala, né? Que foi mais ou menos o meu caso. Eu acho que quando o coração pacifica um pouco, a mente fica menos turbulenta. Tem escritores jovens que começam a escrever desde jovens, ótimos, e isso não quer dizer que uma coisa é melhor ou pior. Eu acho que cada um segue o seu caminho. Meu caminho foi esse. Foram 35 anos que eu trabalhei com outra coisa, eu dava aula, você está preocupado com outras coisas, e eu realmente não tinha condições de parar e escrever, né? Mergulhar dentro de uma história e me dedicar a isso da maneira como foi feito e como eu pretendo fazer, continuar fazendo. O que quer dizer é realmente que a gente se reinventa, né? A gente se reinventa, a gente é capaz de muitas coisas em qualquer fase da vida, não tem porquê dizer agora não dá mais. Não dá mais, eu vou fazer o quê? Não, eu vou continuar, eu estou aqui, né? Como a Teodora. A Teodora se reinventa, nós vamos procurar novas formas de viver, atuar, ser feliz e colocar o que a gente tem. Então, a vida me exigiu de mim outras coisas em determinado momento da minha vida e agora me possibilita essa oportunidade. Você é uma leitora voraz. Às vezes você começa a semana com 2, 3 livros, termina a semana, você já leu, enfim. O que você está lendo agora? Agora, eu tô quais livros, né? Eu não sou, eu leio mais que um ao mesmo tempo. Assim, eu me interesso por várias coisas, às vezes eu termino, às vezes não termino. Agora eu estou lendo Caibalion, que eu até comentei no grupo, né? Esse livro que fala da filosofia hermética de Hermes Trismegisto, e tenho acompanhado com vídeos pela internet da Lúcia Helena Galvão, que é uma professora de filosofia maravilhosa. Então, para ter um entendimento melhor desse livro, que é um livro bem difícil, pequeno, mas bem difícil, eu acompanho com as explicações dela. Então, assim, estou super encantada com o livro dela, que é esse O Caibalion. Quem quiser uma dica de saber sobre filosofia egípcia, que tem muito a ver, a filosofia hermética, com o que é considerado ocultismo, magia, mas que não é. Ele foi sufocado durante muito tempo e aí aparece, né? Agora ele está sendo um livro, ele foi escrito, o Caibalion, ele foi escrito em 1902, mas ele fala do Hermes Trismegisto, que não tem nenhum registro certo na história, entre 2000 e 3000 antes de Cristo, alguma coisa assim. E trazendo à tona isso, né? Esse assunto. E também estou lendo, eu leio também livros espíritas, estou relendo, livro psicografado por Chico Xavier, né? Que é Obreiros da Vida Eterna. Eu me dedico também bastante ao espiritismo, trabalho no espiritismo. Então,
eu estou lendo esse livro também. Então, assim, tem vários livros na minha cabeceira. Comecei a ler um outro que... Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é um livro muito bacana também, muito bom, sobre a vida dos escravos. Eu recomendo a todos que se interessem pelo assunto que leiam Ana Maria Gonçalves, esse Um Defeito de Cor, um livro muito bom também. Então, são esses 3 livros que eu estou focando agora. Nós estamos passando uma época de refletir a respeito da nossa vida, da nossa existência, do sentido, né, desse presente, né, chamado vida. Muitas pessoas, algumas ficaram tristes, outras deprimiram, mas muitas pessoas começaram a ter uma visão diferente do que fazer com o tempo, de como se relacionar com as pessoas. Algumas aprenderam a pedir desculpas e algumas poucas, como sempre, não irão se desculpar nunca a respeito de nada. Uhum. Se você pudesse indicar uma leitura para um tempo de reflexão profunda como esse que nós estamos passando, o que você indicaria para a gente? Eu indicaria Senhores e Servos, do Tolstói. Essa história. Senhores e Servos. A Morte de Ivan Illich também, mas eu acho que mais Senhores e Servos. Ele mostra... você está em busca de quê? Você está em busca de quê nessa vida? O que você quer nessa vida, né? Você vai sair daqui e deixar o quê? Que marca você vai deixar e de que maneira... Qual é a função da nossa vida, né? A gente passa por essas reflexões. Você nasce de uma maneira... O que eu imagino é que você tem que sair melhor. Você passa aqui, de alguma maneira, você tem que crescer, né? E qual é a função? O que vai te fazer crescer? Qual que é o aprendizado dessa existência, né? Então, eu indico esses... E também Graciliano Ramos, né? Vidas Secas. Para entrar dentro desses personagens, para a gente vivenciar o que é. E até para entender, por comparação, que o que a gente vive hoje era muito mais fácil do que o que eles viveram em Vidas Secas. O Valdo perguntou se você já fez psicografia. Não, nunca fiz. Eu trabalho em espiritismo, trabalho como médium, mas nunca fiz psicografia, nunca psicografei. Não sei como é o mecanismo disso. Tenho amigos no centro que escrevem livros psicografados, mas eu mesma nunca fiz. E eu queria dizer também, Fê, antes que é uma coisa importante para mim dizer que esse trem das lives, essa criação, né, do trem das lives é uma coisa que me deixa muito feliz, porque nesse momento em que a obscuridade tenta tomar conta, que a gente está passando num momento, principalmente no nosso país, mas não só no nosso país, de querer puxar para baixo. Vamos puxar para baixo o nosso momento civilizatório, né? Onde se diminui a importância das artes, da sociologia, da filosofia. O que somos nós? Nós somos animais que só precisamos comer e guardar e produzir e consumir. Nós somos isso? Onde está a nossa humanidade, a nossa grandeza, a nossa espiritualidade? Então, nós precisamos disso, da arte, da divulgação, e isso, o Trem das Lives faz esse papel e me deixa muito feliz. Vamos levantar, é isso. O Trem das Lives é colocar para cima, colocar nossa sociedade para cima. A gente resiste, né, Fê? Fernando, a gente resiste. Eu primeiro, em nome do Valdo e meu nome, quero agradecer, estou emocionado aqui. A ideia realmente é abrir espaço para as pessoas e, acima de tudo, fazer com que a gente aprenda. Você falou de obscurantismo, né? Querer
2000 anos aí de Cristo para cá, mas sei lá quanto tempo de história, a gente tem milhões de anos. Querer jogar tudo isso para debaixo do tapete, dizendo que produção intelectual não passa de uma mera firula, entendeu? Tirar dinheiro de educação, tirar dinheiro de arte e colocar, ter um Estado violento, armamentista, burro, cretino, isso nunca vai formar uma sociedade que preste. Graças a Deus, esses períodos passam muito rapidamente, mas um Tolstói, ele fica para o resto da vida. Exatamente. Uma Rosângela Maschio também ficará para o resto da vida. Um Valdo Rezende, que esteve aqui com a gente a semana passada, também ficará para o resto da vida. O que acontece é o seguinte, Rô, nós somos o somatório de coisas boas e não dos nossos piores diminutivos. Muito obrigado por ter lido a gente, talvez muito mais do que a gente mereça. Essa é uma contribuição. Quantas outras contribuições nós estamos tendo nesse momento? Ontem a Gal Costa fez 75 anos de idade, contribuiu ali, maravilhosa. Gilberto Gil, Caetano, tanta gente. Ah, mas é uma coisa de marketing, é para não esquecer o nome. Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa crítica idiota. Nós tivemos a oportunidade de ver nesses meses, dentro da nossa casa, sem pagar um tostão, um monte de artistas que nós não teríamos acesso, tempo, disponibilidade. Vamos parar com a crítica burra e vamos começar a tomar as coisas pelo lado mais gostoso, emocional, aberto e carinhoso. É para isso que nós estamos aqui e é por isso que nós convidamos você. Obrigada, Fê. Muito feliz, fiquei muito feliz de receber teu convite. Foi emocionante para mim. E você sabe, eu te falei, a mudança que isso fez no meu estado, na minha vibração. Às vezes a gente precisa de uma interferência dessa forma para que a gente mude o estado vibratório. E você conseguiu isso comigo, com a sua alegria, com o seu bom humor, com o seu amor, você e a Jennifer, falo da G aqui porque adoro ela também, do Valdo Rezende também, dessa maneira carinhosa que vocês têm, mudou, né? O meu período difícil ainda não é uma coisa fácil o que eu vivenciei, mas mudou para mim, voltei a pensar no livro, voltei a entrar em contato com os meus leitores de novo, vou voltar a enviar os livros. Quem quiser o livro, entre no direct, fale comigo pelo Face também, me manda mensagem, porque o livro é para ser lido, né? O livro, a função dele é essa, né? Ele não tem outra função que não ser lido. E não tem coisa melhor. Rô, muito obrigado. O Trem das Lives vai se despedindo de vocês, já deixando para a semana que vem o convite para vocês retornarem. Nós vamos trazer para cá, para embarcar para o nosso terceiro embarque, nosso amigo querido Fernando Cury, que será entrevistado pelo Valdo Rezende. Rosângela, muito obrigado, estou extremamente emocionado, ainda bem que está terminando, porque eu não sei se eu vou conseguir levar até o final. Obrigado, uma boa semana para vocês. Obrigado por estarem conosco. Um beijo, Deus te abençoe vocês, uma semana iluminada para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, semana que vem, Fernando Cury. Obrigado, Rô, valeu. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.